Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje o Clube Náutico Capibaribe, adversário do Sport, neste final de semana. Sport e Náutico se enfrentam, o primeiro clássico dos clássicos desta temporada 2019. E vamos falar um pouco a respeito do adversário, né? Falar um pouco sobre o Náutico, um início de temporada conturbado, algumas derrotas, mas tivemos aí no seu último compromisso pela Copa do Nordeste, uma vitória frente à equipe do Sergipe por 2-0. Alguns pontos serão debatidos, né? Nós vamos dissecar o Náutico, defesa, meio e ataque, opções do banco de reservas, jogadores que foram regularizados para essa partida. Então, as dúvidas que o Márcio Goiano tem para esse jogo em relação ao Campeonato Pernambucano, essa partida contra o Sport que acontece na Ilha do Retiro neste domingo. Antes de mais nada, convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. E claro, dando like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho. Também acessem nossas redes sociais, no Facebook, o facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Instagram, o instagram.com/Eu Pratico Esporte Oficial, e no Twitter, o @Eu Pratico Esporte, twitter.com/Eu Pratico Esporte, para o torcedor ficar aí ligado nas nossas redes sociais e também acessar o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Tratando o assunto a respeito aqui do Náutico, né, os pontos a serem abordados da equipe alvirrubra, para quem vem acompanhando o futebol de Pernambuco, já tem uma noção de que o Náutico não iniciou bem a temporada, mas teve um último bom resultado diante da equipe do Sergipe pela Copa do Nordeste. No amistoso contra o Newell's Old Boys, a reabertura dos aflitos, o Náutico acabou vencendo por 1-0, depois fez dois amistosos, né, contra a equipe do 13 da Paraíba, saiu derrotado em todos os dois compromissos, tanto o jogo que aconteceu no Presidente Vargas por 3-2, tanto o jogo que aconteceu em casa no Elade de Barros Carvalho, o Náutico foi derrotado por 1-0 naquela ocasião. Depois o Náutico teve aí o seu jogo de estreia na Copa do Nordeste, nenhuma surpresa para muitos, né? Aquela derrota para o Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe bem mais encorpada, mesmo com um pouco tempo de preparação. É uma equipe que soube dosar a intensidade dentro da partida e acabou vencendo na experiência de diversos jogadores do seu plantel. Depois o Náutico teve um compromisso pelo Campeonato Pernambucano no jogo contra o Central, a derrota em Caruaru por 2-1, né? O Central que por enquanto tem 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual, e em seguida, né, depois de tanta pressão, depois de tantos relatos de que o Náutico não estava funcionando nesse início de temporada, algumas decisões sendo questionadas, né, decisões tomadas pelo técnico Márcio Goiano, a equipe alvirrubra acabou vencendo o Sergipe por 2-0. Chega motivada para esse clássico contra o Sport. E além de motivada, chega com alguns dos atletas que podem ficar à disposição, estão participando dos treinamentos e podem aí ser uma das peças acionadas já entre os 11 que iniciam a partida. Observar que para esse jogo, né, inclusive é um dos atletas que são aguardados pela torcida do Náutico, que é no caso do goleiro Bruno, por conta da insegurança que em certos momentos o Luiz Carlos proporciona à meta alvirrubra. É um goleiro que iniciou a temporada pelas circunstâncias, na verdade, né, do Náutico no início do ano. A lesão do goleiro Bruno, a lesão no cotovelo, depois teve a entrada do Luiz Carlos, já teve amistoso do Náutico atuar com o goleiro da base, e o Luiz Carlos, pela experiência, né, por ser o reserva imediato do goleiro Bruno, que até então era o titular da temporada passada, ele assumiu esse posto como titular na equipe do Náutico. O Bruno agora tem essa expectativa de voltar, esse retorno pode acontecer, não sei se na partida contra o Sport, mas é um das indicativas, até porque a gente percebe que o Bruno dá um pouco mais de segurança, mesmo sendo mais jovem que o Luiz Carlos. Tem um ritmo de jogo, né, um cara com uma desenvoltura bem melhor para um goleiro, né, num clássico que exige bem mais. A gente sabe que é um jogo para o Náutico, né, dessa sequência de partidas que o Náutico fez longe de casa, né, a equipe do Sergipe, o Central e agora a equipe do Sport jogando na Ilha do Retiro. Então é uma sequência dura e uma troca no gol, pelo menos para o torcedor alvirrubro, seria interessante. A lateral direita ganha uma opção, né? Temos aí a questão do
André Krobel, que foi contratado junto ao Goiás, jogador que foi regularizado, né, e está à disposição do técnico Márcio Goiano e vai concorrer ali com vaga com Hereda, até porque contra o Sergipe quem atuou na direita foi o Haldner. O Hereda se sentiu mal às vésperas da partida, acabou não atuando e o jogador André Krobel vai buscar uma vaga aí nessa equipe principal do Clube Náutico Capibaribe pelo setor direito. Acredito que a zaga não vai ter modificações. Camutanga e Suellington deve ser mesmo a dupla, com o Assis na esquerda completando o sistema defensivo. O Josa como primeiro volante, o retorno do Josa, até porque Josa foi expulso contra o Fortaleza e como o último jogo foi pela Copa do Nordeste, ele estava cumprindo suspensão, então ele retorna agora para o Campeonato Pernambucano em condições, né, e com menos jogos aí realizados em relação aos demais, já que o Márcio Goiano adotou essa postura de estar sempre repetindo a equipe do Náutico nas últimas partidas, independentemente da competição que esteja em disputa. Em relação ao segundo volante, acredito que ele deve apostar numa postura bem mais defensiva para esse jogo. Eu acredito que a entrada do Jimenez nesse jogo não seria surpresa alguma para mim, como também a entrada do Luiz Henrique fazendo a função de segundo volante, tendo à frente o Jorge Henrique. Jorge Henrique, para mim, é uma das certezas desse jogo, até porque contra o Sergipe foi uma opção do técnico por conta de desgaste, nem relacionar o Jorge Henrique. Jorge Henrique nem ficou no banco de reservas, então deve ser o principal nome do Náutico para esse jogo que acontece na ilha às 16 horas deste domingo. Então, com isso, eu acredito que ele deve acionar o Jorge Henrique nesse meio de campo. Lá na frente, eu acredito que ou a entrada do Thiago, do Matheus Carvalho, do Fábio Matos, mas uma certeza sem dúvida alguma é do Wallace Pernambucano. Esses últimos jogadores que eu acabei citando são pelos lados do campo, jogadores que dão um pouco mais de velocidade pelas pontas, mas a certeza é do centroavante, né? Um dos caras que vem aí se destacando nesse início de temporada, mais uma vez, para quem acompanhou o Náutico em 2018 e acompanha agora neste ano, percebe que todo o início de temporada de Wallace Pernambucano, ele é muito proveitoso. Da última vez, né, do jogo contra o Sport, que aconteceu na Arena de Pernambuco, foram 2 gols marcados por ele, né, naquela vitória por 3-0, em uma boa atuação do Náutico, né, diante das circunstâncias, né, sabendo dos seus limites, ele soube vencer a equipe do Sport com propriedade. E desta vez o Náutico vai tentar surpreender o Sport. Acredito eu que de uma postura bem mais defensiva. Acredito que o Náutico não deve lançar-se tanto ao ataque, mas pode ser uma equipe enjoada, uma equipe que vai prezar mais pela marcação, apostar na velocidade desses jogadores para um possível contra-ataque, vai dar a bola para o Sport atuar e, consequentemente, ter o Wallace Pernambucano com toda a sua força física, com presença de área, para que ele possa balançar a rede do gol rubro-negro. Esperamos que não, mas é uma das possíveis táticas que a equipe alvirrubra pode utilizar para esse jogo no campeonato estadual. Finalizando aí o ataque, né, o Wallace Pernambucano é o cara que vem sendo bem mais acionado. A gente já pôde perceber, né, que contra o Sergipe fez gol, nos amistosos contra o 13, né, não atuou no segundo, mas no primeiro acabou fazendo gol, os 2 gols, né, mesmo na derrota os 2 gols foram do Wallace Pernambucano. Na derrota contra o Fortaleza, o gol foi do Wallace Pernambucano, né, contra o Sergipe 1 gol e uma assistência para o gol do Maílson. Então a maioria dos tentos estão saindo dos pés do Wallace Pernambucano. Então é uma das preocupações que o sistema defensivo do Sport deve ter para essa partida, né? Porque é um cara que iniciou muito bem a temporada 2019, marcando gols, sendo participativo, aquele Wallace Pernambucano, né, do início da temporada passada. Ainda sobre opções na equipe do Náutico, percebemos que o Robinho, né, vinha treinando, ainda sob os olhares da parte de fisioterapia do clube, mas ainda já vinha treinando com bola. Pode ser uma das opções para os lados do campo, pode. Ganha em características bem mais incisivas lá na frente. É um cara que já está ambientado com o clube. Tem a questão do entrosamento com alguns dos jogadores. Isso pesa bastante. Só que o Náutico nesse momento tem várias opções para os lados, né? Rafael Assis, Thiago, o Matheus Carvalho, o próprio Fábio Matos. Então eu não sei se o Márcio Goiano vai queimar essa etapa do jogador. Eu acredito que ele deva aguardar. Pode ser uma das opções no banco de reservas,
mas como titular, iniciar uma partida depois de uma lesão séria, né? Teve uma cirurgia no joelho, teve todo aquele processo do Robinho, né? E mesmo assim, em rápida recuperação, ele já retornou aos treinamentos, mas ainda eu acho muito cedo voltar com esse jogador. É um bom atleta, mas para mim, contra o Sport, eu acredito que ele não deve ser acionado. Pode ser acionado em poucos minutos na partida contra o Petrolina, que já acontece na próxima quarta-feira. Mas acredito que nesse jogo contra o Sport, o técnico vai poupar um pouquinho o atleta, até porque sabe da gravidade da lesão, né, que foi sofrida pelo jogador, e não vai queimar essa etapa, vai trabalhar, né, nessa parte da transição, para que ele se sinta à vontade. Agora, claro, né, se houver uma necessidade e se o Náutico perceber que o jogo está apertado, alguns minutinhos lá no fim de um jogador que já vinha treinando normalmente, eu acredito que não tenha mal algum. Agora, claro, é um risco que você corre. É um risco até porque um atleta, uma coisa é treinar e uma coisa é atuar, né? Estar em campo, com choques, com jogadas mais ríspidas, podendo colocar mais uma vez a integridade física do atleta em risco, né, para o restante da temporada. E falando da temporada do Náutico, tem o advento da Copa do Nordeste, né? Com isso você incha, né, esse primeiro momento, esse primeiro semestre do Náutico com tantos jogos a serem realizados. Então, a equipe provável do Náutico deve ser armada, como dito aí durante toda aqui a transmissão, com Bruno, a dúvida na direita, Hereda ou André Krobel. Eu acredito que o Hereda larga na frente pela questão do ritmo de jogo. Camutanga, Suellington e Assis, Josa, Jimenez ou Luiz Henrique. Se ele quiser ser um pouquinho mais defensivo, ele joga com 2 volantes, tendo o Jimenez em campo para dar uma consistência maior no meio ao lado do Jorge Henrique. Caso ele queira ir para cima do Sport, aí ele vai com Luiz Henrique e Jorge Henrique no meio de campo. Lá na frente, acredito que Matheus Carvalho deve ser uma das boas opções para figurar como titular. O Fábio Matos, ex-Sport, né, também pode pintar em um dos lados, e o Wallace Pernambucano no comando de ataque. Vale salientar que para essa partida a equipe do Náutico conta com o retorno do Jorge Henrique, jogador que não atuou na última partida, e tem aí essa questão da vitória no último jogo, que foi importantíssima para que o Náutico colocasse de lado um pouco a pressão, e agora vem para cima contra a equipe do Sport que também vem de vitória, né? E a gente observa que vai ser um jogo interessante desses dois clubes que fazem aí o primeiro clássico de Pernambuco nesta temporada do Campeonato Estadual. Pontos positivos que o Sport pode explorar. Acredito que o sistema defensivo, uma marcação sob pressão no início do jogo, jogadores mais rápidos em cima da defesa do Náutico, ela já comprovou, né, de que está tendo dificuldades na saída de bola. Isso pode ser um ponto positivo para o Sport. Ponto negativo, sem dúvida alguma, a presença de 2 jogadores mais experientes, mais encorpados e jogadores mais velozes no ataque em relação aos últimos adversários do Leão. O Sport foi testado com o Flamengo de Arco Verde com vitória. Com o Náutico, a gente sabe que são jogadores de mais qualidade em relação às 2 últimas equipes citadas, e percebendo que tem um homem-gol, um cara que está marcando, né, sempre está participando das jogadas ofensivas, pode ser um agravante para a equipe rubro-negra. Então, cuidado nas bolas do Wallace, do Jorge Henrique, da velocidade do Fábio Matos ou do Matheus Carvalho pelos lados, do próprio Thiago, jogador da base, até porque o Sport vai ser testado nessa partida, diferentemente do que aconteceu nos últimos jogos, com exceção do Flamengo de Arco Verde, que soube aproveitar as oportunidades na estreia, né, com as falhas individuais e tudo aquilo que já foi ressaltado aqui no nosso canal e também através do nosso site. Mas contra o Vitória, o Sport não foi testado. E isso, em certos momentos, é prejudicial, porque é muito bom você ser testado em diversos momentos, até para você ter uma ideia de como vai ser lá na frente, com adversários mais encorpados, adversários mais duros, onde o Sport pode ter um posicionamento bem melhor em relação, e também um compromisso de fazer mais gols, de buscar, de estar em cima. Então vai ser um jogo para testar o nível do Sport nesse campeonato pernambucano até o momento, né? De um Náutico que se reabilitou no seu último jogo contra o Sergipe na Copa do Nordeste, e de um Sport que também se reabilitou diante da equipe do Vitória na Arena de Pernambuco. Então vai ser interessantíssimo acompanhar esse jogo. Quem acompanha o campeonato pernambucano sabe que o clássico dos clássicos é sempre movimentado, né? Em certos momentos com muitos gols, então promete ser uma partida bastante interessante para ambos os lados. A senhora Débora Cecília é quem apita o jogo. Ela será auxiliada aí pelo Clóvis Amaral e o Marcelino Castro. É um trio da Federação Pernambucana, né, que vai comandar aí esse clássico entre Sport e Náutico neste domingo às 16 horas.
Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e claro, dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho.